Olá pessoal, nós estamos de volta. Aqui tem Família Alegria. E aí na sua casa, tem Família Alegria? Sua família está cheia da alegria do Senhor? Hoje nós teremos uma programação especial para você e toda a sua família. Por isso, chama seus irmãos, o papai, a mamãe, a vovó, o vovô, o titio, a titia, todos para estarmos juntos neste tempo. Eu sou o pastor Felipe, pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana Central de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Desde já, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos, deixe o seu like, o seu joinha e um comentário também em nossos vídeos. Compartilhe essa programação com outros amigos. Nós vamos meditar na palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 25 a 34. Mateus, capítulo 6, versos 25 a 34. A ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Hoje nós vamos falar sobre aprender a viver contente em toda e qualquer situação. É Deus que cuida de nós, que nos dá o que nós comemos, o que nós vestimos e todas as outras coisas. Nós devemos buscar a Ele em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Nós devemos buscar ao Senhor e somente o Senhor. Devemos abandonar tudo que é desnecessário. E para entrar no céu, nós devemos deixar tudo para trás. No céu nós entramos apenas com o nosso coração. Por isso, agora fique de pé e vamos fazer os gestos e dizer: a porta é estreita, estreita, estreita. Nós entramos por essa porta estreita e ela nos conduz à vida, à salvação, a Jesus, ao céu. Vamos cantar? A porta é estreita. É estreita, estreita, estreita. A porta é estreita.
eu não deixar minhas bagagens, meus pecados, só posso entrar se abandonar tudo pra entrar na porta estreita. Jesus é a porta da salvação, só posso entrar com meu coração. E nada do mundo eu posso levar, tudo eu tenho que deixar. Jesus é a porta da salvação, só posso entrar com meu coração. E nada do mundo eu posso levar, tudo eu tenho que deixar. Porta estreita, caminho estreito, porta larga, caminho largo. Porta estreita, caminho estreito, porta larga, caminho largo. E a história de hoje é viver contente. Temos de aprender a viver contente com aquilo que é necessário para as nossas vidas. Aquilo que é desnecessário, nós rejeitamos. Temos de aprender isso tanto na vida material quanto na vida espiritual. E o texto base da nossa história de hoje se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que nos diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus, ela é essencial para as nossas vidas e nós devemos viver com aquilo que ela nos ensina. O que não procede da palavra de Deus, nós devemos rejeitar. Aquilo que não vem da Sagrada Escritura, nós devemos abandonar e viver plenamente tudo aquilo que a palavra nos ensina. Certo dia, a mãe de Pedrinho estava chegando em casa com as compras que ela havia feito no supermercado. Ali haviam mantimentos, alimentos, somente coisas necessárias para a casa. Pedrinho, ao ver sua mãe chegando, correu ao encontro dela e perguntou: onde estão os meus chocolates, meus biscoitos, minhas balas, meus danones? Sua mãe olhou para ele e disse: meu filho, nós estamos passando por uma crise e em meio a essas dificuldades, desta vez eu comprei somente o que é necessário para a nossa casa. Não vejo necessidade de comprar tantas coisas. Agora vamos economizar e viver com aquilo que é suficiente, com aquilo que é saudável. Todas essas coisas que você gosta não são necessárias. Devemos comer o que é saudável e totalmente necessário: frutas, legumes, arroz, feijão, carnes. Pedrinho então disse à sua mãe: ah, mas aí não vale. Eu não consigo viver sem as minhas guloseimas. Eu preciso dos meus chocolates, dos meus danones, dos meus biscoitos. Então sua mãe disse: nós devemos aprender a viver com aquilo que é necessário, com o que é saudável. Tudo aquilo que não tem necessidade, nós não precisamos. Devemos aprender a viver contente com aquilo que temos. O apóstolo Paulo nos diz:
Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiências, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo estava dizendo: quando tem fartura ou quando tem escassez, posso passar por tudo isso, pois Deus é quem irá me fortalecer. Posso chorar, posso sorrir, posso perder e posso ganhar. Posso não ter e posso ter. Tenho Deus que me fortalece de um jeito ou de outro, de noite ou de dia, no frio ou no calor, e por aí vai. Nós devemos estar prevenidos e não podemos ficar gastando dinheiro com coisas desnecessárias em meio a esta crise. José do Egito nos dá uma ótima lição. Ele interpretou o sonho de Faraó. Haveriam 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. Durante os 7 anos de abundância, eles deveriam estocar para guardar alimento e ter o que comer durante o tempo de escassez. E assim aconteceu. Ele se tornou o governador do Egito para planejar, organizar e preparar tudo. Eles viveram com aquilo que era suficiente, guardando e estocando para o tempo de fome. Então, eles sobreviveram. No tempo em que toda a terra passou por fome, havia alimento no Egito. E até mesmo a família do próprio José, os descendentes de Abraão, foram conservados pela grande obra que Deus realizou por meio da vida de José no Egito. E olha só, na Reforma Protestante do século XVI, a igreja vivia com muitas coisas desnecessárias, que só prejudicavam a vida dos fiéis. A igreja estava cometendo muitos erros. Martinho Lutero, ao ler a Bíblia, começou a ensinar o que era correto. O Papa foi colocado como mediador entre Deus e os homens, sendo que Jesus é o único mediador. Cobravam indulgências, pagando com dinheiro para receber o perdão de Deus, sendo que Jesus já havia conquistado o perdão por meio de sua morte na cruz. Muitos outros erros e regras desnecessárias foram colocadas. Por isso aconteceu a Reforma Protestante. Nessa época, na Europa, a igreja reformada aprendeu a viver com aquilo que é necessário, sem as coisas desnecessárias. Daí vieram os 5 solas: somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Deus glória. Com a Reforma Protestante, a igreja reformada aprendeu a viver com aquilo que é essencial, com aquilo que traz verdadeira saúde e vida para a igreja. Pedrinho então disse: 5 solas? Como assim? Solas de sapato? Sua mãe então respondeu: os 5 solas são 5 frases em latim. São os pontos centrais da Reforma Protestante do século XVI. Esses pontos podem ser sintetizados em 5 solas. Os reformadores e os que vieram depois deles elaboraram confissões, credos, catecismos para auxiliar no ensino da Bíblia, mostrando as diferenças da Igreja Católica Romana da época com a Igreja Reformada. Daí surgiram os 5 solas, aquilo que as igrejas reformadas tinham em comum
contra o catolicismo romano. Sola significa sozinho ou somente. E as frases correspondentes são: sola fide, pela fé somente; sola scriptura, somente pelas escrituras; solus Christus, somente por Cristo; sola gratia, só pela graça; soli deu glória, glória somente a Deus. Sola Scriptura quer dizer somente as Escrituras. Na Igreja Católica, a Escritura, que é a Bíblia Sagrada, não era e continua não sendo a única regra de fé e prática. Eles acreditam na revelação continuada, por meio do que o Papa diz, a continuidade na revelação divina. Na Igreja Protestante, a Escritura era e continua sendo a única regra de fé e prática. Deus já falou o que tinha de falar e a sua palavra está na Bíblia. Em Atos 17:11, nos diz que os bereanos examinavam as Escrituras para saber se os ensinamentos que recebiam estavam de fato na Bíblia. Não é possível ultrapassar o que está escrito. O que nós aprendemos, devemos conferir se realmente é bíblico, se realmente está na Bíblia. Solus Christus quer dizer somente Cristo. A Igreja Católica apresenta o Papa como mediador entre Deus e os homens. Não só o Papa, mas diversos mediadores, que são os santos. A Igreja Protestante ensina que somente Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, e que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Este é o ensino da Palavra de Deus a respeito de Cristo Jesus, o nosso mediador. Todo o Velho Testamento converge em Jesus Cristo. Em Atos 4:12 nos diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele recebeu nossa punição para recebermos os direitos que ele conquistou para nós. Sola gratia quer dizer somente a graça. Na Igreja Católica, o homem é cooperador da graça. A salvação era baseada em obras, méritos e, inclusive, o perdão de Deus poderia ser comprado por meio de indulgências. Era preciso pagar promessas, ser bom para merecer a graça de Deus. A Igreja Protestante ensina que a graça é favor imerecido. Jesus se entregou em um sacrifício de amor para nos dar a graça. Seu sacrifício é totalmente suficiente para a salvação. Não há nada que eu faça para merecer a graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. As obras são parte da vida cristã, mas não compramos salvação com elas. Não somos salvos pelas obras, mas para fazermos boas obras. Sola fide quer dizer somente a fé. A Igreja Romana ensina que não basta apenas ter fé, é preciso depender de diversos meios impostos por ela para ter a salvação. A Igreja Protestante ensina que somos justificados mediante a fé. Somos justificados pela fé. E assim temos paz com Deus. Não somos justificados por obras para que ninguém se glorie.
Em Romanos, capítulo 1, versículo 17, nos diz que o justo viverá pela fé. Não adianta eu ficar fazendo diversas coisas para merecer as bênçãos de Deus. Tudo é favor imerecido, é graça de Deus. E por fim, só lhe deu glória. Quer dizer, somente a Deus toda a glória. A Igreja Católica divide a glória de Deus com os papas e os santos. A Igreja Protestante ensina que esse é o resultado de todos os outros pontos que nós já vimos, e tudo deve ser somente para a glória de Deus. Em Isaías, capítulo 42, versículo 8, nos diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Então, esses são os 5 pontos, os 5 solas da Reforma Protestante. Eles representam os principais pensamentos de todas as igrejas reformadas. E desde então passaram a caracterizar o pensamento reformado. Esses são os fundamentos que os reformadores resgataram e não criaram. São pilares da Reforma Protestante. A igreja voltou à sua essência. Por isso foi reformada, buscando aquilo que era essencial para a vida cristã. Pedrinho então disse o seguinte: que legal conhecer os 5 solas. Assim como Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, eu também quero pedir a Deus para que Ele me ensine a viver contente em toda e qualquer situação, somente com aquilo que é necessário, com as coisas que trazem saúde e vida para mim e para minha família, tanto materialmente como espiritualmente. Vamos agradecer a Deus porque nós podemos viver com aquilo que Ele nos dá, com aquilo que é suficiente. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos porque nós podemos aprender a viver contentes em toda e qualquer situação. Aquilo que é desnecessário na nossa vida espiritual, nós queremos desprezar, nós queremos abrir mão e rejeitar. Nós queremos que durante este tempo a gente viva com aquilo que é essencial, com aquilo que nós realmente precisamos. E na tua palavra nós encontramos tudo que nós precisamos. Ela nos ensina, nos exorta, nos corrige. A fé vem pelo ouvir. Nós queremos ouvir mais da tua palavra e queremos fugir daquilo que é desnecessário e aprender a viver com aquilo que é necessário, com aquilo que é suficiente, com aquilo que nós precisamos. Em nome de Jesus, amém. Somente Cristo, somente a fé, somente a graça, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a fé, somente a graça, somente as Escrituras, somente
com vocês? Hoje nós vamos aprender a fazer marcadores de página. Conforme a história que o pastor Felipe contou, que ele falou sobre a Reforma Protestante, os 5 solas, hoje a gente vai ter 5 opções de marcadores de página, tá bom? Eu já deixei 3 preparados e nós vamos fazer 2. Eu utilizei papéis que eu já tinha. Um papel cartão, pode ser cartolina, pode ser mas tem que ser um papel mais durinho, tá bom? Também utilizei o mesmo papel para fazer um círculo e para fazer este círculo eu usei a boca da minha xícara, tá? E diversos papéis para fazer os desenhos. Eu já fiz só a escritura, só a fé e só a Deus glória. Nós vamos fazer só Cristo e só a graça, tá bom? Vamos lá? Só Cristo. A gente vai fazer uma cruz e nós vamos colar a cruz no círculo. A cruz, você pode dobrar o papel ao meio e recortar. Quando você abre, ela já está pronta. Então nós vamos colar com a tesoura. Nós vamos fazer a ponta de baixo. Você vai de 2 picos. E agora nós vamos escrever só a Cristo. Só Cristo. E agora nós vamos fazer o nosso coração. Para o coração, eu peguei um pedaço de papel vermelho, dobrei ao meio e vou desenhar metade do coração. O nosso coração está pronto. Vamos colar e terminar o nosso marcador. E a medida desse pedacinho de baixo tem 3 centímetros por 15. E assim fica pronto os nossos 5 marcadores de página. Você pode escolher qual você vai usar. Tchau! Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmos 27:14. Amém. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. João 4:14. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3:16. O do Senhor é o princípio do saber. Provérbios 1:7. Se você também quer participar, envie para a gente uma foto sua com seu desenho ou um vídeo dizendo um versículo bíblico. Participe! É muito bom estarmos na presença do Senhor e aprendermos mais da palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós somos
vivificados pela palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Por isso, enquanto estamos impossibilitados de estarmos juntos na igreja, não se esqueça, leia a Bíblia e faça oração. Busque ao Senhor. Realize culto doméstico em sua casa. Não se esqueçam de buscar ao Senhor e vivam com aquilo que é necessário, com aquilo que é suficiente. Busque na palavra, leia a palavra e assim você irá receber este alimento espiritual para a sua vida nesses tempos tão difíceis. Vamos orar, encerrando este momento e agradecendo a Deus, porque Ele nos sustenta em todo tempo. Coloque a sua mão no seu coração e vamos falar com o Senhor, encerrando este momento. Senhor nosso Deus, te louvamos porque o Senhor é conosco. O Senhor provê tudo que nós precisamos. O Senhor é quem nos dá o pão de cada dia. O Senhor é quem nos dá as nossas vestes e tudo mais que nós precisamos. Te louvamos porque o Senhor cuida de nós todos os dias. Nós queremos aprender a viver contente, assim como Paulo vivia contente com aquilo que ele tinha, com aquilo que era necessário, suficiente. Nós também queremos viver com aquilo que é necessário e suficiente para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós falamos sobre aprender a viver contente em toda e qualquer situação, com aquilo que é suficiente. E na Reforma Protestante, este era o objetivo: voltar àquilo que a Bíblia ensinava, viver com aquilo que era suficiente. São 5 pontos principais, 5 solas da Reforma Protestante. E você, já decorou? Vamos dizer juntos os 5 solas? Somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Deus glória. Vamos dizer mais uma vez? Somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Deus glória. Tenham todos uma ótima semana, que Deus abençoe sua casa, a sua família e que você confie em Deus em todo tempo, porque assim você terá uma família alegria, que vive a alegria do Senhor. Ótima semana para vocês e tchau, tchau!